Bom, agora nós vamos falar de interruptor, tá? Interruptor é o acionamento de carga. Nesse caso, o interruptor por si só, ele é basicamente utilizado para lâmpadas, mas nós temos que entender que qualquer interrupção, preste atenção, o interruptor, a ideia dele é trabalhar com interrupção, o nome já está meio que quase dito, ele tem que fazer o serviço de abrir um circuito ou fechar um circuito, tá bom? Nesse caso, nós vamos falar sobre interruptores que são mais usados para ligação de lâmpadas. Qual que é a carga, tá? Lâmpadas. Mas o interruptor, a partir do momento que você controla pela tua corrente nominal, não ultrapassa ela, você pode manobrar qualquer tipo de carga que esteja dentro das especificações. Vou dar um exemplo antes da gente começar. Tá bom? Eu tenho uma bomba de poço monofásica, pequenininha, não é uma coisa muito grande. Eu posso colocar um disjuntor para desarmar caso a corrente ultrapasse aquilo, tal, belezinha, não tem problema nenhum. Mas se eu não estiver preocupado, se eu tiver uma proteção antes, eu posso usar sem problema nenhum um interruptor para ligar e desligar esta bomba. Contanto que a corrente do motor da bomba não ultrapasse a corrente nominal do interruptor, ele é para acionamento de carga. Vamos deixar bem claro isso, porque é um jeito fácil de fazer. Eu vejo muita gente achar que interruptor só serve para ligar a lâmpada. Não. Interruptor é um acionamento de carga. Inclusive, tem que se tomar cuidado. Se a quantidade de lâmpada que você está colocando, ou o equipamento que você está colocando, sendo lâmpada, às vezes é um refletor, às vezes é isso. Se a corrente for maior do que a corrente nominal do interruptor, você não pode acionar ela pelo interruptor. Tá? Ele tem uma corrente nominal a se destacar. Então, não interessa. Ele é uma manobra de carga, lembrando que ele tem uma nominal específica. Tá bom? Então, 99% vai ser usado para interrupção de cargas de iluminação, ou seja, lâmpadas. Então, só que tem que tomar cuidado com isso. Até a quantidade de lâmpadas, até a carga final, a somatória das cargas, não pode ultrapassar a nominal do interruptor. Então, é sempre bom estar dando uma olhada lá no interruptor, no plastiquinho onde você compra ele, onde ele vem. Vamos lá. Quais são os tipos de interruptor? Principais tipos de interruptores. Bom, para falar de interruptor, eu tenho que falar de caixinha. Então vamos falar de caixinha. Existem dois modelos de caixa que você chumba na parede para você colocar as suas peças, interruptores e tomadas. Tá? Elas podem ser de dois tamanhos. Elas podem ser 4 por 2 ou elas podem ser 4 por 4. Ou seja, se ela for 4 por 4, ela vai ter 10 por 10. Se ela for 4 por 2, ela vai ter 10 por 2, que são os modelos mais comuns. Todos esses modelos aqui, ó, são para ser colocados em caixinhas 4 por 2, aonde ela vai ter 10 centímetros de altura por 5 de comprimento, tá? Então, foi estipulado lá que a cada 2,5 centímetros tem uma polegada. Então, eu tenho 4, 10 centímetros por 2 polegadas. Então, depois que eu sei quais são os modelos das caixinhas, fica muito fácil entender. Normalmente, se eu for falar de interruptores comuns, a quantidade máxima que vai caber numa caixinha, 4 por 2, 4 polegadas por 2 polegadas, vai ser de 3 teclas. Então, assim, este é o máximo que eu vou conseguir colocar de interruptores aqui. Ah, mas tem outros modelos, outras marcas, outras coisas que eles fizeram ela mais fininha, que ele cabe muito mais. Sim, já vi caber até 6 em uma caixinha 4 por 2. Só que é um modelo esporádico, é um modelo que você vai lá, o cliente foi lá e comprou, ele pagou um valor mais caro, ele era de uma outra marca, tal. Comum, preste atenção, comum e comercial. Vocês estão enjoados de ouvir eu falar isso e vão continuar enjoando. Por quê? Porque a gente trabalha com o que é comercial, tá? Não adianta eu querer inventar moda com o que não é comercial, tá bom? Então, temos que tomar muito cuidado com isso, porque você está aí e tem que conferir, tá? Se é comercial, você vai fazer uma lista de material, vai entregar. Então, o que é que a gente faz, tá?
eu vou lá, eu preciso acionar numa caixinha só, eu preciso acionar 5 lâmpadas, 5 circuitos diferentes. Eu vou ter 5 retornos ali. Eu vou ter 2 opções para trabalhar. A primeira é colocar 2 caixinhas 4x4, uma do lado da outra. Com a separação, é claro, por causa do acabamento. Tá bom? Então não pode ser colada, ela tem que ter um espaçamento de, sei lá, pelo menos 5 centímetros, é o que eu costumo colocar. Então depois que eu tenho este espaçamento, porque na hora que vir o acabamento por fora, elas vão ficar bem próximas. Tá bom? Então assim, se eu tenho que manobrar 5 circuitos, eu vou colocar 2 caixinhas. Por quê? Porque uma eu sei que vai caber 3, na outra eu vou caber 3, eu só tenho 5 e ainda vai sobrar um espaço. Bacana? Ah, mas eu tenho que manobrar 5, mas o cliente não quer que ponha 2 caixinhas. Então ele vai ter que colocar uma caixinha de 4 polegadas por 4 polegadas. Ou seja, uma caixinha 4x4. E aí sim, na caixinha 4x4 ele vai poder colocar os 5 interruptores ali para fazer a interrupção. Beleza? Qual seria o terceiro método para mim fazer isso? Ah, mas aí vai ficar muito grande, eu não gostei, eu queria aqui mais perto e tal. Então, vamos lá. Qual que é o segundo passo? Colocar, tá, uma caixinha 4x2 comum, e aí depois achar um modelo de interruptor que aceite, tá? Que aceite você ter esses 5 interruptores em uma caixinha só 4x2. Mas já te adianto de antemão, vai ser um modelo especial, você vai ter que caçar mais, vai ter que caçar muito, vai ser difícil de achar, provavelmente você vai ter que pedir isso de alguma distribuidora ou numa cargada, numa loja especializada, você acha, e eu tenho certeza que não vai bater com os modelos das tomadas e os outros interruptores que ela tem. Então aquela caixinha vai ser sempre diferenciada, ela vai estar despadronizada em relação à casa, a menos que o cliente compre, né, tudo da mesma marca, tudo do mesmo jeito, mas mesmo assim ainda vai ficar aquela visão esquisita, todas elas com 3, o interruptor provavelmente vai ser maior, não sei, cara, não vou falar de marca aqui nem de modelo. Na hora de comprar, é o cliente que decide isso. A gente só faz a lista e é ele que compra, pela estética, pelo valor e pela funcionalidade do sistema. A gente só pede. Então, eu por próprio, toda vez que eu vou fazer um interruptor, neste caso, se eu tiver que colocar 5, eu já coloco 2 caixinhas 4x2, uma do lado da outra, tá? E assim eu vou ter 3 em um e 3 em outro. Ah, o meu cliente comprou um sistema, não tem problema. A gente é mais fácil isolar uma caixinha no final de uma obra, colocar um espelho cego ou encher ela de gesso e tampar, do que no final da obra eu ter que quebrar a parede para fazer caber. Então eu tenho que olhar lá no meu projeto antes, lembra da aula de projeto? Eu olho lá no meu projeto antes para ter certeza que quantos interruptores, quantos retornos no meu projeto está pedindo que vá naquele ponto. Assim eu não erro. Ok? Então vamos voltar lá para a tela de novo, para ficar mais fácil. Bom, aqui é bem simples. Olha lá, gente. Foi o que eu disse. Se eu tivesse descido um pouquinho, ó, em uma caixinha 4x2, ela vai caber qualquer combinação de 3, comercialmente. Então eu posso pôr 2 tomadas e um interruptor, posso pôr 2 interruptores e uma tomada, 2 interruptores e uma tomada, posso pôr 3 tomadas, posso pôr 3 interruptores. Aqui vai mudar se o modelo dele vai ser na horizontal ou na vertical, questão do interruptor. E tá aqui, ó, numa caixinha 4x4 eu consigo colocar 6 kits, né? 6 tomadas ou 6 interruptores, ou intercalar entre eles. Imagina que eu falei ali de 5, você poderia colocar aqui, ó, 3 interruptores, mais 2 interruptores, e ainda sobraria um espaço para você pôr uma tomada lá junto também. Tá bom? Então, assim, isso aqui é tamanho de caixinha. Lembro que cada uma eu consigo. Talvez depois eu pegue uma imagem aqui de algum modelo mais drástico. Aí daqui eu vou ter só os interruptores simples, né, de uma seção. Lembrando que o acionamento desses modelos de interruptores, eles são mecânicos. Qual que é o acionamento mecânico? Você tem que ir lá e meter o dedo para que ele funcione. Mecanicamente você tem que ir lá e colocar o dedo e acionar ele para que ele funcione. Então o modelo dele
é mecânico, ele não é automático, ele não é digital, ele não é nada, ele é mecânico destes modelos, tá bom? Aí eu tenho aqui o interruptor simples, mecanicamente falando, é só um interruptor numa caixa, onde eu só tenho um retorno, uma lâmpada para acender. Não sei se é a questão do teu quarto, eu conheço quartos aí que tem bastante, mas você imagina, você só tem uma lâmpada no centro, e aí você vai lá, liga o interruptor e acende só uma lâmpada. Interruptores duplos, quando naquele ambiente você tem dois circuitos diferentes. Eu quero acender lâmpadas separadamente. Não quero que quando eu acender essa eu acenda as duas. Eu quero acender uma ou outra ou as duas juntos. Mas eu escolho qual eu acendo e qual eu deixo apagado. Eu coloco o interruptor duplo, quando eu tenho dois retornos conectados ali. Triplo é o máximo que cabe numa caixinha 4x2 comercialmente, tá? E aí é quando eu tenho 3 circuitos, tá? 3 retornos, 3 cargas a serem alimentadas individualmente. Lembro que o acionamento deste modelo é mecânico. Bom, eu tenho aqui interruptor intermediário, tá? É o famoso interruptor four-way. Bom, interruptor intermediário e paralelo eu vou falar na próxima aula, porque é um assuntozinho mais complicado e tem que ser desenhado. Interruptor quádruplo, tá? É um interruptor com 4 acionamentos. Mas nesse caso aqui, ó, você viu ali, ó, 3 só caberia nesta caixa, na caixa de 4x2. Quádruplo, eles já colocaram aqui uma caixa 4x4, porque foi o que eu disse, uma 4x2 só cabe 3. Quíntuplo, gente, é colocar 5 interruptores aqui. Sextuplo é colocar 6 interruptores, e aí, igual eu falei, se tiver na mesma caixa, já tem que ser uma, passou de 3, já tem que ser uma caixa 4x4. Tá bom? Aí aqui eu vou ter um dimmer, tá? Vou ter um dimmer, assunto para outra aula também. O que saber antes de instalar um interruptor? É exatamente o que eu já fiz, tá ok? Então tá aqui tudo que a gente tinha para falar sobre interruptor. Agora vamos falar sobre paralelo e sobre interruptores paralelos e dimmer. Vamos falar um pouquinho deles também, tá ok? Então vamos lá.